Bom dia a todos. Queria agradecer, em nome da comissão organizadora, o convite para falar de um tema bastante polêmico, um tema bastante extenso. Eu vou tentar não me estender e falar em tão pouco tempo, que seria a terapia androgênica, quando e como usar na mulher na fase climatério. Inicialmente, só para relembrar que a produção de andrógenos ela acontece em todas as mulheres, né? Então, em geral, ela é sintetizada a nível de ovários e adrenais por estímulo de ACTH e LH, respectivamente, além da conversão periférica. Os principais andrógenos, normalmente em ordem decrescente de circulação do soro da mulher em idade reprodutiva, são o DHA-sulfato, o DEA e a androstenediona, que são ditos também como pró-hormônios, que precisam ser convertidos a hormônios para que tenham seu efeito androgênico propriamente a nível de receptor, e a testosterona e mais os metabolicamente ativos, a dihidrotestosterona e a 11-ketodihidrotestosteronas com ação mais intracelular. Na mulher pré-menopausa, os ovários e as adrenais sintetizam igualmente, com sua maioria sintetizada em termos de conversão periférica. Já na mulher pós-menopausa, a maioria da testosterona ela é sintetizada a nível das glândulas adrenais. O que é importante que a gente saiba é que existe uma flutuação durante o ciclo menstrual desses androgênios, com maior pico no meio do ciclo, mantendo seus níveis de androgênios um pouquinho mais elevados na fase lútea, e também uma ciclicidade diurna, com uma maior secreção de androgênios no turno da manhã. E mais importante de tudo nesse slide é que a gente entenda que os andrógenos eles têm gradualmente um declínio natural, independente da menopausa. Ele acontece com o passar da idade, e a mulher na idade reprodutiva, a partir de 20 a 30 anos, começa a ter esse declínio naturalmente. E esse declínio não é acelerado na mulher na menopausa. Então, isso é importante que a gente saiba, até para a gente poder definir a importância de investigar ou não o hipoandrogenismo feminino. Como a gente pode observar aqui é a testosterona total, testosterona livre, DHA-sulfato e androstenediona. A gente observa exatamente o que foi dito. Um declínio a partir da terceira década, com uma diminuição constante, gradual e estável, alcançando o seu nadir da testosterona total e livre em torno dos 65 anos e do DHA-sulfato em torno de 75 anos, um pouco mais tardiamente, e aqui a gente observa quase que uma redução de 50% das concentrações do DHA-sulfato quando comparada à mulher em idade reprodutiva, e da androstenediona por volta dos 70 anos. Então, diante desse conhecimento de que existe esse declínio gradual, devemos investigar o hipoandrogenismo feminino e, caso positivo, clinicamente ou laboratorialmente? Não. Então, não existem várias limitações que nos faz que leva à recomendação de ser contra o diagnóstico clínico da deficiência androgênica nas mulheres saudáveis. Primeiro, porque não existe, basicamente, uma síndrome muito bem definida. Segundo, pela ausência de dados que correlacionem os sinais e sintomas específicos com níveis de androgênios. Então, muitas vezes a mulher pode ter diminuição de androgênios só pelo passar da idade, mas ela não tem queixa clínica nenhuma de hipoandrogenismo associado, e vice-versa. Então, os níveis de androgênios, a concentração de testosterona, não é um preditor independente para a função sexual na mulher. E, além disso, existem diversas limitações mesmo de métodos de dosagem dos androgênios no Brasil, que aqui a gente tem já de muniçais, que a gente não tem uma normatização e uma padronização adequada para o valor de referência para a idade, e muito menos para níveis de concentrações tão baixos como os níveis femininos, quando comparado aos masculinos. Com o desenvolvimento da diálise de equilíbrio e a espectrometria de massa, que são os métodos atualmente recomendados para a dosagem de testosterona livre total, elevou-se bastante a acurácia, mas a gente, infelizmente, não tem a disponibilidade na prática clínica aqui no Brasil, e a gente ainda opta pelo cálculo de testosterona livre por um calculador online a partir da testosterona total e da SHBG. Ok, mas e a libido, né? Será que a libido, quando a mulher tem essa queixa de diminuição da libido, ela tem só a variante hormonal influenciando? Sabe-se que não. Existe a diminuição da libido, ela é de etiologia multifatorial, desde problemas de relacionamentos, a questões culturais, sociais, religiosas, a questão de fadiga, burnout, excesso de trabalho, a própria idade, alterações mesmo de assoalho pélvico e de doenças como atrofia vulvovaginal levando à dispareunia,
uso de substâncias abusivas, até mesmo medicações que influenciam na SHBG e a própria menopausa e climatério em questão. Então, uma vez a gente tendo diminuição da libido, será que isso é a única coisa que pode influenciar, que já é necessário para a gente tratar essa paciente? Em geral, a diminuição da libido, para que a gente tenha um diagnóstico de síndrome de hipoandrogenismo feminino, ele vem concomitante com a constelação de outros sintomas. Então, uma redução da sensação de bem-estar da paciente, um humor mais disfórico, eventualmente até mais distímico, diminuição da energia e diminuição da motivação, perda de massa muscular e de massa óssea, alteração da capacidade cognitiva e da própria memória, com diminuição do aprendizado verbal e até mesmo alterações no ciclo sono-vigília. Aí vem a questão da polêmica. Então, será que, uma vez a gente tendo feito essa avaliação e diagnosticado clinicamente sintomas de hipoandrogenismo feminino, existe um papel de reposição de testosterona na mulher na fase de climatério e menopausa, ou em algumas situações de casos específicos? Ou é além da testosterona, o DEA, por exemplo, como seu metabólito? Sim, existe nesse caso específico, que é também chamado distúrbio do desejo sexual hipoativo, que foi assim denominado o termo no DSM na 4ª edição, que na 5ª edição foi mudado para transtorno do interesse e da excitação sexual feminina, que se caracteriza pela presença de achados clínicos de no mínimo 6 meses de evolução, com uma redução ou ausência persistente de fantasias sexuais, de interesse sexual, de responsividade ao estímulo do parceiro com uma tentativa de iniciar uma relação sexual, ou até mesmo a redução da responsividade para estímulos eróticos, como utilização de vibradores e outras coisas, e isso levando a uma angústia muito significativa, tem que acarretar essa angústia na paciente, levando até uma dificuldade interpessoal e disfunção sexual. É óbvio que sempre descartando qualquer possível causa orgânica e causa iatrogênica. Então, eu me ativo por conta do pouco tempo, basicamente na meta-análise em relação à testosterona, que avalia benefícios e riscos. Aqui foi uma meta-análise que compilou 35 trials clínicos com mais de 5.000 mulheres pós-menopausa, e a reposição de testosterona demonstrou uma melhora significativa em vários domínios da função sexual, apesar de ter reduzido um pouco do HDL e aumentado o LDL, e também com um aumento significativo de eventos adversos, como acne e hirsutismo, no grupo maior com testosterona do que no placebo, mas eram eventos leves e dependentes da dose da testosterona e da via de administração da testosterona. Nesse caso, não houve alteração de medidas antropométricas e nem na massa do osso. Esse foi uma meta-análise de 2016 mais recente, que compilou 7 trials clínicos com 3.000 mulheres e que randomizou essas mulheres com o distúrbio de desejo sexual hipoativo para o PET transdérmico de testosterona versus placebo. E aqui, o outcome, o desfecho primário, foi a avaliação de satisfação do episódio sexual. Como podemos observar, tanto nas mulheres menopausadas naturalmente, quanto nas mulheres menopausadas cirurgicamente, houve um favorecimento naquele grupo que usou o testosterona transdérmica quando comparado ao placebo. E além da eficácia, a gente pode observar que em termos de eventos de risco, de eventos adversos, e eventos adversos graves, não houve aumento no grupo que usou testosterona quando comparado ao placebo. Então, se demonstrou a eficácia a curto prazo, com melhora da função sexual, e sem grandes eventos adversos androgênicos, exceto mesmo acne e, em alguns casos, hirsutismo, mas de fácil manuseio. Então, resumindo, os efeitos benéficos da testosterona em níveis fisiológicos, é importante falar, seria no sistema vasomotor, com melhora da função endotelial, provavelmente promovendo a vasodilatação arterial, efeito neuroprotetor contra o estresse oxidativo e por diminuição da toxicidade do depósito de amiloide. Não tem influência no metabolismo lipídico glicídico nesses implantes subcutâneos e transdérmicos.
Doses fisiológicas e vias transdérmicas parece ter bastante segurança, mas estudos ainda a longo prazo, trials clínicos para câncer de mama ainda não foram publicados e estão sendo investigados para a gente possa falar isso também para esse desfecho. O tratamento na doença sexual hipoativa aumenta o número de eventos sexuais, o desejo e a excitação. E quanto à massa magra, o efeito anabólico no osso e a redução de gordura corporal, ainda os estudos são muito discutíveis. Só para terminar, na DEA, por exemplo, foi uma meta-análise, uma revisão sistemática que foi utilizada com 23 trials clínicos, com mais de 1.000 mulheres. Não houve associação com melhora da libido ou função sexual, também não houve grandes eventos adversos e nem alteração do metabolismo lipídico glicídico nas medidas antropométricas e nem na massa do osso. Então, a princípio, com uma baixa evidência de orientação terapêutica para essas mulheres. E essa análise mais recente ainda, com mais de 1.000 mulheres, também não houve evidência, mas aqui já houve uma discreta redução dos sintomas de menopausa, melhorando discretamente a função sexual quando comparado ao placebo. Então, como é que a Sociedade de Endocrinologia se posiciona em relação a isso? Então, a única indicação para reposição de testosterona na mulher é na mulher com desordem do desejo sexual hipoativo. Sugere-se um trial de 3 a 6 meses com testosterona, uma vez que tenha sido feito esse diagnóstico, obviamente mantendo a meta sempre em níveis fisiológicos, que a gente considera os níveis de variação na mulher pré-menopausa e idade reprodutiva, com a dosagem de ensaios clínicos confiáveis. Se usar normalmente 1/3 a 1/10 da dose masculina, preferencialmente a via transdérmica. Sempre checar se a mulher, obviamente, está corretamente estrogenizada. Medir a testosterona 3 a 6 semanas após o início do tratamento é muito importante, não para a gente avaliar se a testosterona subiu, porque a gente não tem correlação da resposta do sintoma, isso é muito importante, com o nível de testosterona, mas sim para a gente avaliar se houve um uso excessivo e suprafisiológico da dose, que aí já implicaria em risco para essa paciente. Sugere-se a suspensão do uso após o tratamento naquelas que não respondem adequadamente. Dados de segurança e eficácia não existem em mais de 24 meses, então são estudos ainda a curto prazo. E a sociedade se posiciona contra o uso da DEA por uma baixa qualidade de evidência para benefício e muito baixa para danos a longo prazo. Concluindo, existe uma fraca associação entre redução dos níveis de testo e distúrbios sexuais femininos. A dosagem de testosterona em mulheres está indicada somente em casos suspeitos de hiperandrogenismo. Em casos de hipoandrogenismo não existe essa correlação. O diagnóstico do distúrbio desejo sexual hipoativo é controverso e o uso da testosterona deve ser reservado apenas para esses casos. A resposta à terapia não se correlaciona com os níveis de testo e os sintomas frequentemente recorrem após a descontinuação da terapia. Então, a reposição de testosterona nessas mulheres com disfunção sexual, ela se faz realmente uma necessidade mais a longo prazo. Por último, não se recomenda para mulheres a prescrição de formulações e preparos de testosterona indicada para homens, e a gente pode discutir isso quando a gente for falar um pouquinho aqui durante as perguntas. E, a princípio, também o consenso se posiciona contra as formulações em farmácias de manipulação. Mas, infelizmente, no Brasil é o que a gente tem. Caso a gente opte por utilizar, seria o gel de testosterona 1% em doses diárias ou em dias alternados. Muito obrigada. Obrigado, Flávia.